Hoje eu estou resolvendo aqui a nossa questão de seguinte, ó. A imagem abaixo apresenta o gráfico de uma função f de x. Vou analisar o nosso gráfico aqui embaixo. Então, tenho uma função, está aberta aqui em 2, mas aqui está associado para manter a continuidade e fecha. Então, diz o seguinte, ó. Analisando o gráfico, podemos concluir que f é injetora. E aí eu te pergunto, você lembra o que é uma função injetora? Ou seja, o que é uma função injetora? Significa o quê? Que eu tenho elementos aqui no meu domínio e eu garanto que no meu conjunto, que aqui é o que eu tenho, né, o meu contradomínio. Ou seja, eu vou ter elementos aqui no meu contradomínio em que eu garanto em que nenhum elemento do meu contradomínio vai ser igual a um elemento daqui do meu domínio. Renan, não entendi. Vou te explicar. Então, por exemplo, se eu pegar a função 1 sobre x, repare uma coisa. Quando o meu x ele é igual a 2, ou quando o meu x ele é igual a menos 2, repare uma coisa. 1 sobre 2 é diferente de 1 sobre menos 2. Isso daqui é uma função do tipo injetora. Só que olha o que acontece. Reparou que tem esse elemento aqui sobrando? Significa o quê? Que 1 sobre 0 não existe. Ou seja, o meu x igual a zero, ele não tem um associado aqui. Então, ou seja, esse valor aqui, como ele não tem nenhum elemento impar em x, então, deixa então a minha função como sendo injetora. Bem? Um outro exemplo de você ver isso daqui é a minha função, por exemplo, sobrejetora. Você lembra? Então, por exemplo, minha função x ao quadrado, ela é uma função do tipo sobrejetora. Por que ela é uma função do tipo sobrejetora? Porque, por exemplo, o meu 2 ao quadrado ele é igual ao meu menos 2 ao quadrado. E ambos são iguais a 4. Então, ou seja, se isso daqui fosse uma função sobrejetora, aconteceria o quê? Aconteceria isso aqui, ó. O meu x teria um mesmo associado aqui. Porém, a minha função sobrejetora garante que não vai ter um par sozinho. Só isso. Ela não garante que ambos podem ter o mesmo valor. Mas o que importa mesmo aqui para a nossa questão é a gente encontrar a nossa função, encontrar a nossa função injetora. Então, ou seja, na verdade, eu já sei que aqui não é uma função injetora. Por quê? Porque, olha só, está vendo aqui o valor de 1? Esse valor de x aqui e esse valor aqui de x, então, ou seja, eu vou chamar aqui de x2 e aqui de x1. E repare uma coisa interessante. O meu x1 e o meu x2 têm o mesmo valor em y. Então, a minha a não é uma função injetora. Tudo bem? Então, vamos continuar então para a nossa letra B. Diz o seguinte. O conjunto domínio de f é o intervalo de fechado em menos 2. E olha só, onde é que é a primeira pergunta que eu te faço? Ó? O meu domínio está aqui. Ó. Lembra? Isso aqui tudo aqui ó, é o meu domínio. Se isso aqui é o meu domínio, vamos analisar. Ó. Ele vai dizer que está fechado em menos 2. Olha só, o menos 2 não faz parte do meu domínio. Está vendo aqui? Ó, ele está aberto. Ó. Ou seja, na verdade, ele deveria estar assim. Ó, menos 2 até, olha só, o 5 faz parte. E para todos os valores nesse intervalo aqui, ó, eu tenho um número em y associado, inclusive o 2. Ó, está ali em cima também. Então, ou seja, o meu domínio ele está aberto, aqui ele diz que está fechado, então a minha letra B está errada. A minha letra C vai dizer o seguinte, ó, o meu conjunto imagem. Vamos lembrar o que é o meu conjunto imagem? O conjunto imagem é o seguinte, ó, eu tenho o meu domínio e eu tenho o meu contradomínio. Dentro do meu contradomínio, eu tenho o meu conjunto imagem. O que isso significa? Olha só, o meu valor aqui, por exemplo, ó, vou pegar esse valor aqui, ó, 2,5. Tá vendo?
ele faz parte do meu contradomínio. Aqui, ó, número 2,5. Mas repare, ele não tem nenhum valor associado a x por ele. Ó. Se você procurar, nenhum valor aqui de x durante a minha função ó, é igual a 2,5. Então, ou seja, esse meu 2,5 ele pertence ao meu contradomínio, mas ele não está na minha imagem. Já o meu número 2, ó, tá vendo aqui, ó, meu número 3, que está no meu domínio, ele é igual ao número 2. Então, ou seja, o número 2 faz parte, então, da minha imagem. E também é claro que ele faz parte do meu contradomínio. Mas o que eu quero dizer? Que todos os elementos do meu contradomínio não estão na minha imagem, mas todos os elementos da minha imagem estão no meu contradomínio. Então, isso aqui já deixamos bem claro. Então, ou seja, imagem é todos os números do meu domínio na qual eu tenho um elemento associado. Bem? Então, deixa eu apagar aqui o comentário. E olha só o que ele vai dizer. Ó. O meu conjunto imagem ele está fechado em menos 2. De fato, né, nós temos aqui, quando x é igual a zero, ele está passando aqui em menos 2 e ele vai até o número 2. Aí você pode olhar aqui, poxa, mas está aberto. Mas olha só, aqui ele está, todos esses valores aqui, ó, entre 2 e 3, excluindo o 2, né, óbvio, eles são iguais a 2. Então, ou seja, eles fazem sim, o 2 faz parte sim do meu conjunto imagem. E é claro que eu tenho um valor associado lá em cima, que é o mesmo que dizer E, né? Porque ele soma, é o meu conjunto união. E aqui eu também tenho um valor de 3, então a nossa letra C está certa, tudo bem? Eu vou pegar os valores de menos 2 a 2, então, ou seja, eu vou pegar todos esses valores aqui, incluindo, é claro, o número 2, mais o número 3. Então, está aqui a nossa letra C. E diz o seguinte ainda a nossa letra D. F é crescente. O que significa que é uma função crescente? Então, ou seja, f é crescente se eu pegar um x1 menor que um x2 e eu encontrar que esse f de x1 ele é menor que o meu f de x2. Vamos na prática entender o que está acontecendo. Ou seja, vou pegar aqui do meu lado. Aqui, ó, repare que ele já disse que o meu x pertence ao intervalo aberto de menos 2 a 0. Então, está querendo saber se esse pedaço aqui da minha função ela é crescente. Visualmente, a gente já sabe a resposta. Mas vamos analisar aqui do outro lado. Então, ou seja, se eu pegar um valor aqui de x1, vou chamar isso, pegar esse elemento aqui mesmo, 1, tá vendo aqui, ó. E eu vou encontrar que a f de x1, repara a coisa, o meu 1, e eu vou escolher o elemento 2. Então, ou seja, eu escolhi que o 1 ele é menor que 2. E o resultado do meu 1 é menos 1. E o menos 1 ele é menor do que 3. Né? Vamos pegar aqui, podia ter pego aqui, que não tinha problema de ser o número 2, pode comparar. Mas vou deixar 3 aqui. Então, olha só. O meu menos 1 ele é menor do que 3. Então, ou seja, nesse espaço aqui, a minha f ela é crescente. Só que quando eu passo para o outro lado fazendo a mesma coisa, ou seja, lembrando que do outro lado inverte, né? Então, ou seja, eu teria que pegar o meu x1 aqui e aqui ser o meu x2, porque agora o meu x1 ele é menor do que o meu x2. Então, ou seja, se eu pegasse o número, hipoteticamente aqui, menos 2, supondo que ele ficasse igual a 2, tá bom? É porque está bem, valores bem próximos aqui. O meu menos 2 ele é menor que menos 1. Porém, o valor do meu menos 2 seria como 2, e 2 ele é maior. Se eu pegar aqui o menos 1, ele deve estar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos em 1. Não importa, mas o 2 ele é maior do que 1. Então, ou seja, a minha função aqui deste lado ela é decrescente. Eu também tenho uma outra maneira que eu poderia dizer o seguinte, ó, x1 menor que x2, se eu encontrar um f de x1 maior que o f de x2. Então, isso aqui é a definição de função decrescente falando matematicamente.
Mas a gente já consegue ver bem visualmente que é o quê? A decrescente ela vai para baixo, eu sempre leio meu gráfico da minha esquerda para a minha direita, ou seja, ó, eu posso ver que ela está indo para baixo e depois ela passa para cima. Quando ela vai para cima, ela é crescente, quando ela vem para cá é decrescente. Aqui também tem um outro exemplo, ó, que ela está decrescente, e quando ela está assim, ó, paralela ao eixo x, a gente chama de função constante. Não é nem crescente nem decrescente. Mas o que importa, então, está aqui a nossa resposta, que é a letra C. Dando prosseguimento ainda, ele pergunta o seguinte, ó, quantas raízes possui a função f de x e pede, é claro, para mostrar os cálculos. Bem de maneira assim, bem absurda, né? Eu poderia contar aqui, ó, uma raiz, duas raízes, três raízes. Por quê? Toda vez que a minha função ela toca no meu eixo x, ó, ela toca aqui e toca aqui, isso são as minhas raízes. Então, ou seja, eu logo de cara eu já sei que são três raízes. Mas, poxa, ele pediu para mostrar os cálculos. Ou provavelmente ele pediu para mostrar as raízes da minha função. Então, a gente vai encontrar aqui as raízes, mas a gente já sabe que a gente tem que encontrar, então, três raízes nessa função. E essa função aqui eu vou dividir ela por partes. Então, ou seja, deste pedaço aqui, ó, em aberto em dois, até esse outro pedaço aqui, se você reparar, a minha função ela é do tipo quadrada. Se ela é do tipo quadrada, significa que ela é do tipo quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui eu tenho um ponto isolado, mas não tem problema, que aqui seria a função de um valor só, que eu consigo escrever ali, mas aqui seria então essa parte reta aqui, ó, seria então a minha função constante. A minha função constante significa que o meu f de x ele é igual a um único valor, e esse valor já está bem associado, que é o número 2. Ou seja, eu tenho como se a f de x fosse 2. E aqui para baixo eu tenho uma função, como a gente já acabou de ver, ela é do tipo decrescente, mas é uma função afim. Ou, simplesmente, se eu preferir, é uma função do primeiro grau. E a minha função do primeiro grau ela é escrita do tipo ax mais b. Bem? Então, ou seja, onde estão as minhas raízes? Aqui na minha função quadrada, ou na minha função do segundo grau, e aqui na minha função do primeiro grau. É onde eu encontro as minhas raízes. Então, ou seja, o meu estudo vai se pautar o quê? A minha função quadrada e a minha função do tipo ax. E aí agora vem a pergunta, né? Como é que eu vou achar aqui os resultados da minha função quadrada, né? Vamos começando aqui pela nossa função quadrada. Eu vou te lembrar o quê? Eu tenho o meu y vértice, né? Posso começar, né? Eu tenho o meu x vértice e o meu y vértice. E esses valores são conhecidos. Por quê? O meu x vértice eu já sei que é 0. E o meu y vértice está aqui, ó, é o valor de menos 2. Tudo bem? Só que o meu x vértice, meu x vértice é menos b sobre 2a. E se menos b sobre 2a é igual a zero, significa então dizer que o meu b ele é igual a zero. Por quê? Porque o meu 2a ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por quê? Porque o meu a, lembra que ele é do tipo ax2? Se o meu a fosse zero, ele seria uma função afim, né? Esse é o primeiro caso que eu já mato logo de cara. A segunda possibilidade é que a fração não existiria se aqui embaixo fosse zero. Tudo bem? Então, a única possibilidade deste valor aqui ser zero é o meu b ser igual a zero. Então, na verdade, a minha função quadrada ela vai ser do tipo x ao quadrado mais c. Por quê? Porque o meu b ele é igual a zero. Então, já vou colocar aqui, né? Meu b ele é igual a zero. Falta, então, eu achar o valor de a e falta, então, eu achar o meu valor de c. Então, como é que eu posso achar esses outros valores? Bom, vamos lembrar, então, que eu também tenho, então, o meu y vértice. E o meu y vértice é menos b mais 4ac dividido por 4a.
Só que o meu B ele é igual a zero. Então, na verdade, eu vou ter o quê? 4AC dividido por 4A. Eu posso cortar os 4A. Então, meu y vértice ele é igual ao meu valor de C. E o meu y vértice ele é igual a menos 2. Então, está aqui o meu valor de C. Faltou, então, encontrar o meu valor de A. Como é que eu vou encontrar agora o meu valor de A? Você consegue aí dar uma pensada aí rapidinho? Simples, ó. Eu sei que a minha função vai ser do tipo que ax ao quadrado mais c. O que significa dizer o quê? Que ela vai ser do tipo ax ao quadrado menos 2. Bem? E aí eu preciso associar o quê? Um valor em x em que eu conheço o valor de y. E que valor que eu posso associar? Justamente os valores que eu já conheço. Então, ou seja, eu vou colocar que o meu x ele é igual a... Perdão, né? Se eu colocar meu x igual a zero aqui, ó, repara uma coisa que já vou achar que o meu y é igual ao meu y, né? Que vai ser menos 2 igual a menos 2. Isso aqui não vale a pena para mim. Mas vale a pena, por exemplo, eu sei que o meu valor de 2 aqui, ele ficou aberto, ó, tá vendo? Mas ele seria igual a 2 se não fosse essa outra associação aqui. Então, eu posso associar a esse valor aqui apenas para forçar para encontrar minha equação de segundo grau. Então, ou seja, quando, hipoteticamente, né, meu x fosse igual a 2, meu y também seria igual a 2. Isso significa dizer o que, então? Que a 2 ao quadrado menos 2 é igual a 2. Então, ou seja, 4A é igual a... Vou passar o meu menos 2 para o outro lado, ele vai passar somando, 2 mais 2, 4. Então, meu A é igual a 4 dividido por 4, é igual a 1. Então, já encontramos, então, a nossa equação do segundo grau. Então, ou seja, a nossa equação aqui do segundo grau significa o quê? Que é x ao quadrado, porque o meu A é igual a 1, menos 2. Essa daqui é a minha função. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, ela pode ser escrito como x ao quadrado menos 2. E como é que eu acho as minhas raízes agora? É só dizer que o meu x é igual a zero. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, e colocar meu x igual a zero, o que, que eu vou encontrar? Perdão, meu x igual a zero, não, tá, desculpa. Eu vou aqui. Se eu colocar meu y igual a zero, tá bom? Porque ele tem que coincidir aqui, como eu já tinha dito. Se eu colocar meu y igual a zero, o que, que eu vou encontrar então? Que o meu x ao quadrado menos 2, ele é igual a zero. Significa dizer então que o meu x ao quadrado ele é igual a 2. Então, meu x ele é igual a mais ou menos a minha raiz quadrada de 2. Então, ou seja, uma das raízes que eu já encontrei, perdão, que eu já encontrei duas. A primeira está aqui, que é a menos raiz quadrada de 2, e a segunda está aqui, que é a mais raiz quadrada de 2. Então, das minhas três raízes que eu já encontrei duas, que é a menos raiz ao quadrado de 2 e a raiz ao quadrado de 2. Falta encontrar essa terceira raiz aqui. Tudo bem? Vou apagar aqui. E a minha terceira raiz, ela está ligada a uma função afim. Vou apagar aqui novamente. Então, ou seja, se eu já sei que ela é uma função afim, ela é uma função do tipo ax mais b. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar valores em que eu possa conhecer para montar o meu sistema. Então, ou seja, eu vou pegar o meu valor de 3, tá vendo aqui? Então, eu vou colocar o quê? 3A, né? Porque quem vale 3 é o x, mais b. E quanto que vale o valor de y? Vale 2. Posso associar ao meu último número aqui conhecido, então, ou seja, eu tenho que 5A mais b, que eu também não sei quanto que é, e ele vale o meu y menos 1. Tudo bem? Então, ou seja, aqui eu tenho um sistema do segundo grau. Lembrando que eu vou inverter ele, tá bom? Você já vai entender por que eu vou inverter ele. Eu vou colocar o quê? 5A mais B igual a menos 1 e 3A mais B igual a 2.
e vou subtrair o de cima pelo de baixo. Então, ou seja, 5A menos 3A, eu tenho, na verdade, 2A. Mais B menos B, eu tenho 0. Menos 1 menos 2, eu tenho menos 3. Então, eu tenho que o meu A é igual a menos 3 sobre 2. Pronto, já descobri o meu A da minha função aqui do primeiro grau. Então, aqui na minha primeira era x ao quadrado menos 2. E aqui eu já descobri que é menos 3 sobre 2x mais alguma coisa, ou seja, mais o b. Quanto que é o valor de b? Simplesmente é só pegar qualquer uma das minhas equações e substituir. Eu vou pegar logo aqui a de baixo. Eu vou botar, então, 3, né? Vou pegar essa daqui. Então, vai ficar 3 vezes menos 3 sobre 2 mais b igual a 2. Já vou passar direto para o outro lado. Então, ou seja, 3 vezes 3, 9. Como passei para o outro lado, o meu sinal inverte. Então, ou seja, eu vou ter mais 9 sobre 2. E eu posso pegar o quê? Vou pegar o meu 2 e vou multiplicar por 2 e dividir por 2 para que eu possa fazer a minha soma de frações. Então, vou ficar com 4 sobre 2 mais 9 sobre 2. 4 mais 9 dá 13. 13 sobre 2. Então, essa aqui é a minha função do tipo ax mais b, 13 sobre 2. E como a gente já viu anteriormente, para eu achar o valor da minha raiz, é só fazer que o meu y ele é igual a zero para contar neste ponto aqui. Fazendo meu y igual a zero, eu estou afirmando então que menos 3 sobre 2 x mais 13 sobre 2, ele é igual a zero. Então, eu tenho que menos 3 sobre 2 x é igual a menos 13 sobre 2. Este daqui passa para o outro lado dividindo. Eu vou apagar aqui em cima, subir essa nossa conta aqui. E vou continuar. Então, ou seja, esse daqui passa para o outro lado dividido. Lembrando que quando eu passo para o outro lado dividido, em situações de frações, o que acontece? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Isso significaria dizer, então, que eu tenho menos 13 sobre 2 vezes como passou para o outro lado, 3 sobre 2 dividindo, então fica 2 sobre menos 3. Então, eu posso simplesmente cortar e eu vou ter menos 13 sobre 3. E menos 13 sobre 3 aqui dividido dá 4,33333. Opa, positivo. Por que positivo? Porque aqui eu tenho o sinal de menos e aqui eu tenho outro sinal de menos. E menos com menos, mais, né? Mesmo porque, repare uma coisa, que 4,3 aqui é positivo, como a gente já teria. Então, ou seja, a minha última raiz que estava faltando é a minha raiz 13 sobre 3. Está aqui. Então, eu já descobri as minhas três raízes, tudo bem? E se eu quisesse escrever a minha função, agora que eu já conheço tudo, o que eu faria, né? A gente pegaria, né? Se x, né, ele pertence ao intervalo aberto, né? Aqui, de menos 2 até o intervalo aberto de 2, a minha f de x ela é igual a x ao quadrado menos 2. Se x igual a 2, a minha f de x ela é igual a 3. Se x pertence agora ao intervalo aberto de 2 até, eu vou botar aberto em 3, tá? Para poder botar o 3 no próximo intervalo. Então, eu tenho que a minha f de x ela é igual a 2. E, por último, se x pertence agora sim, eu vou botar fechado, né?
meu 3 até 5, eu tenho que a minha f de x ela é igual a menos 3 sobre 2x mais 13. Então, essa daqui é a minha função f(x). Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Forte abraço, boa semana.